Oração para agradecer a nova vida. Eis que desponta um novo dia. Quanta alegria, quanta graça divina! Agradeço profundamente a Deus, como também a todas as coisas do universo. Desperto ou adormecido, eu não poderia viver um minuto sequer se não houvesse a proteção de Deus. A luz do sol, o ar, a água, os alimentos, tudo vem de Deus, que me sustenta e que continuará sustentando-me sempre. Neste início de um ano novo, agradeço a proteção que recebi até agora e desejando que neste ano também seja abundante a sua proteção, prometo retribuir as graças recebidas, dedicando-me de corpo e alma à realização da missão a mim atribuída por Deus. Deus é o todo de tudo. Todas as coisas do universo são a manifestação do amor, da sabedoria e da vida de Deus. Nós, homens, também somos a manifestação do amor, da sabedoria e da vida de Deus. Por isso, todas as coisas do universo e nós, homens, somos da mesma origem, somos irmãos. Por conseguinte, todas as coisas do universo são nossos amigos, não existindo uma coisa sequer que nos possa prejudicar. Muito obrigado. Sejam bem-vindos a mais uma atividade da Seitinoye do Brasil. Meu nome é Bruno Tiba Fatini, sou preletor da Seitinoye e tenho a alegria de falar sobre esse tema de hoje, que é as atitudes egoístas criam o declínio da prosperidade e do empreendimento. Para essa atividade, eu vou usar esse livro aqui, da coleção A Verdade. Este que eu estou segurando é A Verdade, volume 8, tá? Ele faz parte de uma coleção de 11 volumes, são 10 volumes, mais um volume suplementar. Para você adquirir, basta você entrar na livraria virtual da Seitinoye e você recebe este livro no conforto da sua casa, ok? Esse livro, eu sempre falo que nas palestras, nas aulas do ciclo de estudo da prosperidade, é como, para mim, é como se fosse a Bíblia do empreendedor da Seitinoye. Aqui ele dá várias dicas de como você trabalhar, como você exercer a sua profissão no seu dia a dia. Independente se você é patrão, se você é empregado, se você é empreendedor. Dicas valiosas. A Verdade, volume 8, ok? Você pode adquirir na livraria virtual da Seitinoye. Para introduzir sobre este tema, sobre o egoísmo, eu gostaria de falar de duas vertentes que norteiam o ensinamento da Seitinoye. Vou falar para vocês sobre a verdade vertical e da verdade horizontal. Acompanhe comigo na tela. Na Seitinoye, então, como eu acabei de dizer, temos a verdade vertical e a verdade horizontal. A verdade vertical, ela fala sobre o mundo da imagem verdadeira, que a Seitinoye acredita que existe o mundo da imagem verdadeira, perfeito, que Deus criou. E também acreditamos no mundo fenomênico. O mundo fenomênico e o mundo da imagem verdadeira. O mundo fenomênico nada mais é o mundo percebível através dos 5 sentidos. O mundo em que a gente vive. Vamos resumir essas duas verdades numa pequena frase? Resumindo a verdade vertical numa frase só, seria: só existe Deus e o que vem de Deus. A verdade horizontal, que é o mundo fenomênico, resumindo numa frase, seria: este mundo é projeção da mente. Então essas duas verdades, elas norteiam o ensinamento da Seitinoye. Existe o mundo da imagem verdadeira, o mundo perfeito, a qual Deus nos criou. Porém, nós vivemos no mundo fenomênico, e este mundo fenomênico, ele é projeção mental. E aí, voltando para a projeção, no mundo da imagem verdadeira, Deus está enviando o tempo todo as coisas boas para a gente. Então, como se cada setinha aqui fosse as coisas boas. A saúde, a sabedoria, a alegria, a prosperidade, a harmonia, a vida. Todas as coisas boas Ele está enviando para a gente o tempo todo. Isso vem do mundo da imagem verdadeira. Porém, às vezes na nossa vida, aqui no mundo fenomênico, não chega todas essas coisas boas. Chegam somente algumas. Está vendo que aqui foi enviado um monte de coisas boas, mas chegou só 3. Por quê?
Porque tem um filtro aqui que muitas vezes impede com que essas coisas boas, maravilhosas do mundo da imagem verdadeira cheguem até nós. Pergunto para você, o que seria esse filtro aqui que acaba muitas vezes impedindo com que todas as coisas boas do mundo da imagem verdadeira manifestem para nós aqui no mundo fenomênico? Dou 3 segundos para vocês. 3, 2, 1. Nada mais é do que a nossa mente. A nossa mente vai fazer com que as coisas do mundo da imagem verdadeira manifestem ou não aqui no mundo fenomênico. E aí eu ressalto para você, essa mente, ela está no falar, no pensar e no agir. De acordo com aquilo que eu falo, de acordo da forma como eu ajo, de acordo com aquilo que eu penso, eu vou fazer com essas coisas boas do mundo da imagem verdadeira, manifeste ou não, na minha vida. E aí você entende aquela passagem que está na Sutra Sagrada. Segunda mente, segunda oportunidade, segunda necessidade, manifestam no corpo e no ambiente variadas situações. Segunda mente, segunda oportunidade, segunda necessidade, manifestam no corpo e no ambiente variadas situações. E aí ele ressalta, porém a vida em si, ou seja, a imagem verdadeira, né, não adoece. A vida em si não morre. Segunda mudança da mente, livremente podeis modificar vossa saúde e vosso ambiente. Segunda mudança da mente, podeis modificar vossa saúde e vosso ambiente. Ou seja, com o poder mental, ressalto, esse poder mental está no falar, no pensar e no agir. De acordo com o seu recipiente mental, você vai permitir que essas coisas boas manifestem ou não na sua vida. E aí, no livro ele já começa falando, então, na página 103. Eu gostaria que vocês lessem comigo. Provavelmente, na época em que sua vida transcorria bem, você se tornou convencido, negligenciou o que deveria fazer, negou o que deveria dar, tomou atitudes arrogantes, não teve compaixão, não agradeceu as coisas ou concentrou a mente apenas em seu próprio bem-estar. E aí ele ressalta, às vezes antes da vida transcorrer bem, você era uma pessoa humilde, você ajudava várias pessoas, você tinha uma mente que tinha empatia com tudo e todos ao seu redor. A vida começou a melhorar, aí começa às vezes mudar essa mente que tinha empatia, essa mente que ajudava, esse comportamento de humildade para um comportamento mais egoístico. E aí ele fala, aí começa o declínio da prosperidade e até do empreendimento. Ele fala assim, ó, tanta concretização como a destruição de algo dependem da causa mental cultivada dentro das pessoas. Então as coisas não acontecem de uma hora para outra. Fala, nossa, eu estava tão bem na minha vida, estava com uma vida próspera, estava com uma vida alegre, estava com uma vida feliz, e de repente tudo foi para baixo. E aí ele fala assim, analise o seu comportamento, analise os seus atos, analise os seus pensamentos. Será que você não se tornou, como ele fala aqui, convencido, negligenciou o que tinha que fazer, negou o que tinha que dar, não agradeceu o que tinha que agradecer? E aí, naturalmente, cedo ou tarde, como resultado desse comportamento, começa a vir o declínio. E aí, na prosperidade, às vezes vem a adversidade. Eu estava lembrando de uma história, quando eu li essa parte do livro aqui, um tempo atrás eu fui num endocrinologista, e aí ele falou assim, Bruno, eu vi que seu nome é Bruno Tiba. Tiba é japonês? Eu falei, é japonês. Ele falou, engraçado. Você sabia, eu lembrei de uma história aqui do povo japonês que veio como imigrante para o Brasil. Você sabia que a prosperidade começou a matar muitos trabalhadores japoneses? Eu falei, como assim? Prosperidade começou a matar alguns trabalhadores japoneses? Eu falei, tá, me explica, como que é isso? Ele falou assim, bom, quando começaram a vir, né, de navio para o Brasil e começaram a trabalhar aqui no Brasil, começaram a trabalhar
como mão de obra mesmo das fazendas, né? Como colher café, trabalhar na lavoura, cultivar o pasto, né? Cuidar do pasto, enfim, era mão de obra mesmo. Só que como japonês, ele trabalha muito bem, ele trabalha correto, é disciplinado, em pouco tempo, muitos começaram a se tornar proprietários de chácaras, de fazendas, de sítios, e começaram a ser dono do seu próprio negócio. Quando começaram a ser dono do próprio negócio, ao invés de ser mão de obra, de estar ali no dia a dia, fazendo a colheita, pegando na enxada, ele passou somente a administrar os negócios. E aí mudou uma vida que era uma vida ativa, né, cheia de exercício, e passou para uma vida, teoricamente, de sedentarismo. Porque passou, antes andava a pé, pegava na enxada todo dia, pegava peso nas costas, e agora passou a andar só de caminhonete para cima e para baixo, começou a comer bem, começou a comer coisas que não comia, passou a não se exercitar, e aí muitos japoneses começaram a morrer tanto de obesidade como de problemas cardíacos. Segundo ele, inclusive o governo japonês enviou médicos do Japão para analisar o porquê que estava tendo tanta mortalidade de japoneses aqui no Brasil. E o que identificaram foi justamente isso, o sedentarismo que veio através da prosperidade, de uma vida melhor. Então, é isso que o mestre Masaharu Taniguchi, ele quer nos ressaltar, que às vezes o pensamento egoístico, a mudança de comportamento, quando você começa a melhorar de vida, às vezes entra em declínio porque você muda o seu comportamento. Ele continua aqui. Vibrações opostas à mente de Deus. Página 103 do livro A Verdade, volume 8, tá? Vibrações opostas à mente de Deus. A arrogância, a presunção, a irresponsabilidade, a crueldade, a ganância, a mesquinhez, a insatisfação, a ingratidão, o egoísmo, o gozo excessivo de prazeres carnais, tudo isso representa vibrações opostas à mente de Deus. E aí ele continua aqui no livro. Portanto, você deve fazer uma autoanálise e evitar tais atos ou atitudes mentais. Deve evitar tais atos ou atitudes mentais. Lembra lá atrás que tem um filtro? Deus está mandando as coisas boas o tempo todo para a gente. Só que às vezes essas coisas boas não chegam. Por quê? Pelos atos e pelas atitudes mentais. Tem uma passagem na Sutra Sagrada que fala assim: as vibrações mentais de discórdia não te permitem captar as ondas da salvação de Deus. Não é que Deus deixou de enviar as coisas boas, as vibrações de salvação, as vibrações de alegria, de prosperidade, de harmonia, de coisas boas. É você, com as vibrações mentais de discórdia, que não está mais em sintonia com essas vibrações. E o que faz com que percamos essa sintonia? Voltamos lá para a tela. A arrogância, a presunção, irresponsabilidade, crueldade, ganância, mesquinhez, egoísmo, insatisfação, ingratidão. E dá para colocar um monte de coisas a mais que são opostas à mente de Deus. Quando eu tenho essa mente oposta à mente de Deus, naturalmente, eu não consigo captar as suas ondas de salvação e eu não consigo manifestá-lo em plenitude aqui no mundo fenomênico, todas as dádivas de Deus. E aí ele continua assim, ó. Não devemos nutrir a ideia comodista de que, sendo Deus a origem de todas as nossas felicidades, seremos abençoados por Ele, mesmo tendo pensamento e comportamento não condizentes com a vibração divina. Então, muita gente pode pensar assim, mas eu sou filho de Deus, né? Sou perfeito e sou maravilhoso, porque tudo que Deus é, eu também sou. Então, não preciso me preocupar com o meu pensamento, com os meus atos, porque minha origem é perfeita, então eu também sou perfeito, vai manifestar a perfeição na minha vida. Ele fala que é um grande engano, isso é um comodismo. Além de Deus ter dado todos os seus atributos para a gente, alegria, felicidade, harmonia, prosperidade, uma das melhores coisas que Ele nos deu foi o livre-arbítrio.
O livre-arbítrio de pensar, o livre-arbítrio de falar e o livre-arbítrio de agir. Nesse livre-arbítrio, justamente por você ter esse livre-arbítrio, você não é um robô, né? Você tem a sua liberdade de viver a sua vida, é com que você vai deixar que as coisas boas manifestem ou não na sua vida. E aí ele fala o seguinte: se em sua mente há insegurança ou medo, é porque sua consciência denuncia que em seu pensamento ou comportamento algo não coincide com a mente de Deus. Ou seja, como é que eu faço para minha mente coincidir com a mente de Deus? Eu sempre dou essas dicas nas minhas palestras. A dica nada mais é do que é só você parar e pensar: como é que Deus pensaria no meu lugar? Como é que Deus agiria no meu lugar? Como é que Deus falaria no meu lugar? O mais fantástico dessa pergunta é que você sempre vai saber a resposta. Deus só falaria o bem, só pensaria o bem, só agiria de forma bondosa também. E assim você fazendo, você vai ter pensamentos, palavras e ações condizentes com as de Deus, ok? E aí ele continua, na próxima tela. Ah, Bruno, eu não sabia que eu tinha que cuidar dos meus pensamentos, eu não sabia que eu tinha que tomar cuidado com os pensamentos egoístas, atitudes e tudo mais. Com isso eu tive um passado e até um presente não muito feliz. E aí, como é que eu faço? E é onde ele fala no livro, lê junto comigo. Na página 105, não se aflija com o passado. As ocorrências do mundo fenomênico são sombra dos sentimentos e pensamentos que você teve no passado e que desaparecem após projetarem. E aí, só fazendo uma ressalva, ele fala assim, que desaparecem após projetarem. Ele vai desaparecer após projetar se você mudar a matriz da mente. Se os seus pensamentos e sentimentos que ele fala ali continuam o mesmo, a projeção também vai ser a mesma. Se eu mudar os meus pensamentos, os meus sentimentos, naturalmente eu mudo também a projeção, ok? E aí ele continua aqui no livro. Não lamente o que passou. O passado não é senão o sonho que findou. As ocorrências do mundo fenomênico são sombras dos sentimentos e pensamentos que você teve no passado e que desaparecem após se projetarem. Portanto, tem a mesma natureza do sonho. Esse é o mecanismo da manifestação e desaparecimento de situações imaginadas na mente. Mesmo que você seja ultrajado no sonho, não há necessidade de lamentar ou ficar indignado ao despertar. Mesmo que durante o sonho tenha sido pobre, não há motivo para se entristecer. O sonho que está projetando com a mente tomará uma forma diferente se mudar a atitude mental. Ou seja, se eu mudo meu comportamento, se eu mudo minha atitude mental, se eu mudo meu sentimento, eu mudo os acontecimentos. Lembra lá nos primeiros slides que eu falei? Deus está mandando um monte de coisa, só que às vezes esse monte de coisa não chega no mundo fenomênico. E o que impede às vezes, que serve como filtro? É a nossa mente. Pensar, falar e agir. É onde ele confirma isso novamente, tá? Então, não está legal o seu passado? Não está legal o seu presente? Muda o seu comportamento. Será que as atitudes egoístas que você passou a ter, atitude egoísta é quando você pensa mais ao seu bel prazer, mais a si próprio, mais a como melhorar a própria vida. E por que não pensar em como melhorar a vida do outro? Como melhorar a vida da família? Ah, eu sou empresário, eu tenho que pensar como melhorar a vida da minha empresa. Sabe como que você melhora a vida da sua empresa? Quando você resolve o problema dos outros. Uma grande empresa, ele deve resolver as dores dos outros. O que o outro precisa resolver que eu posso resolver através da minha empresa? Qual o meu talento, qual o meu dom que eu posso colocar à disposição do outro na minha empresa que vai facilitar a vida do outro? Então, eu não trabalho mais só para ganhar dinheiro, eu não trabalho mais
só para a minha empresa crescer. Eu trabalho agora para facilitar a vida do outro. E você pode facilitar a vida do outro de diversas formas. Por exemplo, antes você trabalhava só através do lucro, só através de engrandecer a própria empresa ou para garantir o seu ganho. Agora você não vai ter mais esse pensamento egoísta. Você vai trabalhar agora para facilitar a vida do outro. Vou explicar. Um tempo atrás eu estava dando uma palestra aqui na Grande São Paulo e era uma palestra de 2 partes. Parte 1, parte 2, tinha um intervalo no meio. E aí eu falei sobre essa questão da prosperidade, de você trabalhar em prol do outro e tudo mais. Quando deu o intervalo, um senhor veio conversar comigo. Ele falou assim: Bruno, eu achei bacana esse conceito de prosperidade da Seitinoye, essa questão de com qual entusiasmo você deve trabalhar, ir para o seu trabalho. Só que eu não estou muito feliz com o meu trabalho. E aí eu perguntei para ele: mas o senhor trabalha com o quê? Ele falou: eu sou corretor de imóveis. Mas qual que é o motivo da insatisfação? Perguntei para ele. E aí ele falou assim: eu não me sinto bem porque para eu ganhar o meu sustento, para eu ganhar o meu salário, a minha comissão, eu sinto que eu tenho que forçar a pessoa a comprar um apartamento ou uma casa. Eu sinto que eu tenho que forçar a pessoa a alugar a casa ou apartamento que eu estou apresentando para ela. Então, esse forçar para eu ganhar o meu sustento, não está me fazendo bem. Ainda mais agora estudando a Seitinoye. E aí eu falei para ele: é só virar a chave. Você realmente não trabalha para ganhar dinheiro, você trabalha para facilitar a vida do outro. Perguntei para ele: qual que é o maior sonho de um brasileiro? E aí ele falou: o maior sonho do brasileiro é comprar uma casa, ou pelo menos poder alugar uma casa digna que ele possa morar. Falei: pois é, esse é um dos maiores sonhos do brasileiro. O senhor parou para pensar que o senhor não é um corretor de imóveis? Ele falou: como assim? O senhor não é um corretor de imóveis. O senhor é um realizador de sonhos. E aí, na hora que eu falei para ele, ele começou a sorrir. Ele falou assim: eu nunca tinha visto a minha profissão por essa ótica. Mudou a minha disposição de trabalhar. Então, ao invés agora de eu apresentar um apartamento ou uma casa para eu ganhar a minha comissão, eu vou apresentar da melhor forma possível para que a pessoa realize o sonho dela. E quanto mais sonhos eu realizar, mais eu vou ficar feliz. E, naturalmente, quanto mais sonho eu realizar, naturalmente vem a comissão, vem o salário. Mas o que vem primeiro não é o meu salário, e sim a realização de sonho. Entendeu? Então, quando no seu empreendimento você sai do egoísmo pensando no crescimento próprio, mas sim em resolver a dor do outro, em dar conforto ao outro, naturalmente você também é abençoado. Se você é uma cozinheira, você é um cozinheiro, isso é colocar o seu talento à disposição do outro. Tem gente que cozinha muito bem, mas tem gente que não cozinha. E precisa desse talento, desse dom de alguém que saiba cozinhar. Isso é facilitar a vida do outro. Tem gente que não entende nada de mecânica e precisa de um bom mecânico. E o mecânico, ele facilita a vida do outro. Tem gente que não sabe costurar, precisa arrumar roupa, precisa construir roupas novas. Uma costureira, um costureiro tem essa facilidade. E isso é facilitar a vida do outro. Um vendedor também, ele não vende só materiais. Qualquer coisa que você precisa comprar numa loja, seja uma peça de carro, seja uma peça de roupa, seja numa papelaria, aquilo ali facilita a sua vida de alguma forma. Então, o vendedor, ele não é só um vendedor, ele é um facilitador de vida. Entendeu? Então, para que você consiga exercer a sua profissão de uma melhor maneira e não agir de modo egoísta, repagine, ressignifique a sua profissão. E aí você vai perceber que muda a sua disposição de trabalhar, ok? Então, se por acaso antes você vinha trabalhando com uma mente errada, vivendo o seu dia a dia de uma maneira errada, como ele falou antes, que a gente leu na página 105, muda a matriz da mente para mudar a manifestação fenomênica aqui, ok?
E aí ele continua. Lê comigo. Quem procura se justificar não é forte. É preciso coragem para reconhecer com franqueza o próprio erro. Aquele que tem essa coragem é que é verdadeiramente forte. Somente aquele que é verdadeiramente forte evolui. Mas por que ele fala isso? Ele fala assim, ó, deixe de se auto-justificar, ou seja, de buscar desculpa e explicações para mostrar que foi obrigado a proceder dessa ou daquela maneira por força da circunstância. Às vezes você vai falar assim, mas a minha vida está assim porque eu nasci nesse país. Mas a minha vida não está legal porque eu nasci com esses pais. Porque a situação do governo é assim, e é por isso que eu penso desse jeito, é por isso que acontecem as coisas assim na minha vida. Parece que tudo o que acontece na sua vida é uma obra do acaso. E na Seite Noé fala assim, tudo o que acontece na sua vida não é uma obra do acaso, a não ser da sua própria responsabilidade. Ter a vida como a própria responsabilidade, para muitos, é um peso gigantesco. Para outros, é um alívio. Só depende de mim a minha vida, do meu comportamento mental, e esse comportamento mental é do que eu falo, penso e ajo, é uma grande alegria. Então eu faço faço o que eu quiser da minha vida. Mas para muitos é um peso. Só que ele fala assim, não fica se auto-justificando, né? Eu nasci aqui, tem até aquela música assim, né? Eu nasci assim, você sempre assim, Gabriela. E tem gente que se entrega para isso e acha que vai ser sempre assim. Ele fala assim, para de se auto-justificar. Enquanto mantiver a postura de auto-justificação, a pessoa atribuirá as responsabilidades ao elemento exterior chamado circunstância e não procurará corrigir-se. Portanto, ela nunca evoluirá. É preciso coragem, retomando o texto que vocês leram, é preciso coragem para reconhecer com franqueza o próprio erro. Aquele que tem essa coragem é que é verdadeiramente forte. Somente aquele que é verdadeiramente forte é que evolui. Quando reconhece com franqueza o próprio erro, a pessoa se torna humilde, deixa de ser egoísta, se torna humilde. E é por isso que a humildade é considerada uma virtude do forte, ou seja, do Filho de Deus, ok? Então ele fala assim, errou, não tem problema. Errei porque eu não sabia como era o certo. Agora estou conhecendo o ensinamento da Seite Noé, estou estudando da Seite Noé. Eu não sabia que eu tinha uma natureza divina. Eu não sabia que, na verdade, eu pertenço ao mundo da imagem verdadeira e não ao mundo fenomênico. Eu não sabia disso. Eu não sabia que eu dominava a minha vida com a minha atitude mental. De hoje em diante, eu coordeno a minha vida do jeito que eu quiser. Ok? E aí ele continua, vamos ler aqui comigo. Quando você anula o próprio ego, surge Deus. Quando você anula o próprio ego, surge Deus. Ele fala assim, quando você anula o eu carnal, surge o eu divino. Se seu eu divino é Deus que se aloja em você. O eu verdadeiro. Foi nesse sentido que Jesus ensinou, quem perder a vida, o eu carnal, por amor de mim, achá-la-á, o eu verdadeiro. Sem que ocorra primeiramente o desapego completo do eu fenomênico, não surge o eu verdadeiro. Este sim é o verdadeiro homem. Não há outro eu além dele. O homem carnal possui várias faces. Entre elas está também o desejo carnal. Mas essas faces não são a essência do homem. E aí é onde nós precisamos abandonar, achando que nós somos simplesmente esse ser carnal, de pele e osso, limitado no mundo fenomênico, e acreditar que dentro de nós temos uma essência perfeita que veio de Deus. Assim como Deus é. Tudo que Deus é, você também é. Então, anule o próprio ego. Não é você, esse ser carnal ilimitado, que vai reger a própria vida, e sim o Deus que existe dentro de você. Inclusive, eu dou a dica para vocês que é fazer o canto evocativo de Deus.
Na Seitinoye, todas as atividades que nós vamos começar, antes de começar a atividade, e também quando terminamos, nós fazemos o canto evocativo de Deus. Se você souber, você faz comigo. O canto evocativo de Deus nada mais é do que canto evocativo de Deus. Ó Deus Pai, que dás vida a todos os seres viventes, abençoai-me com vosso Espírito. Eu vivo não pela minha própria força, mas pela vida de Deus Pai que permeia os céus e a terra. As minhas obras não sou eu quem as realiza, mas a força de Deus Pai que permeia os céus e a terra. Ó Deus, que vos manifestasse através da Seitinoye para indicar o caminho dos céus e da terra, protegei-me, protegei-me. Então, as minhas obras não sou eu quem as realiza, é a vida de Deus que realiza através de mim. Então, quando eu tenho essa consciência e convoco Deus, então, quando eu tenho essa consciência de que eu e Deus somos um, eu posso ter esse hábito de chamar Deus a todo momento, faço o canto evocativo de Deus o tempo todo. E como fala o próprio título da oração, é como se você realmente evocasse Deus do seu interior. Canto evocativo de Deus. Ó Deus Pai, que dás vida a todos os seres viventes, abençoa com seu próprio Espírito. Eu vivo, eu Bruno, você que está assistindo, eu vivo não é pela minha própria força, pelo meu eu carnal, mas pela vida de Deus Pai que permeia os céus e a terra, de um Deus maior, Deus maravilhoso, perfeito. As minhas obras, tudo o que eu faço, não é eu que realizo, mas é a força de Deus Pai que permeia os céus e a terra. E aí ele termina. Ó Deus, que vos manifestaste através da Seitinoye para indicar o caminho dos céus e da terra, protegei-me. E aí você se joga no braço de Deus, no braço do Pai, e faz aquilo que você tem que fazer, baseado na vontade de Deus e não baseado na vontade do ego, tá? E aí ele continua aqui. Como é que eu faço isso? Já que a minha vida depende daquilo do meu conteúdo mental. Ele fala, faça um treino mental. Vamos ler comigo. Para intensificar a contemplação, deve-se treinar frequentemente a concentração mental, praticando a meditação Shin-Sokan. Praticando a meditação Shin-Sokan. A força da mente também aumenta com o treinamento repetido. Página 106 do livro A Verdade, volume 8. Então ele fala, para intensificar a contemplação, diz contemplação do quê? Do mundo da imagem verdadeira, onde você tudo pode, onde você tudo tem, você deve afinar a sua mente. E ele pede para você fazer isso fazendo a meditação Shin-Sokan. A meditação Shin-Sokan permite você ver o mundo fenomênico com os outros olhos, porque você vai contemplar o mundo da imagem verdadeira, para que aquilo que você contemplou do mundo da imagem verdadeira, que só existe o bem, o belo, maravilhoso, perfeito, para que isso se manifeste no nosso dia a dia, aqui no nosso mundo fenomênico, tá? Ele fala assim, essa prática de fitar com a mente, damos o nome de contemplação. Conseguir transformar ou não o outro de inimigo para amigo, de mal para o bom, depende da intensidade da contemplação. E aí onde ele retoma o texto. Para intensificar a contemplação, deve-se treinar frequentemente a concentração mental, praticando a meditação Shin-Sokan. Então, na meditação Shin-Sokan, logo do começo, ele começa com o canto evocativo de Deus. Você já evoca Deus. Você já fala que a sua vida não é simplesmente a sua vida do eu fenomênico, é uma vida do mundo da imagem verdadeira, entrega. E aí, depois que você faz o canto evocativo, as primeiras palavras já são assim, neste momento, deixo o mundo dos 5 sentidos, o mundo fenomênico, o mundo no qual nós vivemos, o mundo limitado, e entro para o mundo da imagem verdadeira, onde você tudo pode, onde você tudo tem. E aí ele fala, aqui onde estou é o oceano de infinita sabedoria de Deus, é o oceano de infinito amor de Deus, é o oceano de infinita vida de Deus. E aí ele vai falando os atributos. E aí na concentração mental vai chegar um momento em que você vai ficar em silêncio. Neste momento de silêncio, você vai pensar, vai contemplar a sua vida, vai contemplar o mundo de Deus. Quanto mais você visualiza, quanto mais você desenha mentalmente, mais isso vai manifestar aqui
na sua vida, no seu dia a dia, ok? E aí, ele fala o seguinte: tenha Deus como comandante. Já que você vai fazer a meditação Shinsokan, você vai estar um com Deus. E ele fala o seguinte: se navegarmos seguindo as instruções de um comandante experiente e sábio, estaremos seguros. Ele está na página 106. Se navegarmos seguindo a instrução de um comandante experiente e sábio, estaremos seguros. Ao contrário, também é verdadeiro, né? Mas se o perdermos e deixarmos que o marinheiro inexperiente dirija a embarcação, como bem entender, estaremos fadados a bater contra um recife e encalhar a qualquer momento, ou encalhar a qualquer momento. Tal situação surge em nossa vida como decorrência de estados mentais como raiva, irritação, temor, ódio, ciúme, depressão, etc. Se isso acontecer, convoque imediatamente o comandante chamado Deus e receba logo a sua orientação. Volte a mente para Deus e mentalize repetidamente: Deus me orienta, Deus me orienta, Deus me orienta, Deus me orienta. Então você não vai ser orientado pela raiva, você não vai ser orientado pela irritação, pelo medo, pelo ódio, pelo temor. Ele fala: Deus me orienta, as minhas obras não sou eu quem as realiza. As minhas obras não sou eu quem as realiza, mas a força de Deus Pai. Então, busque sempre essa orientação. Essa analogia é fantástica. Você pode ser orientado por um marinheiro inexperiente, você pode ser orientado pela sua raiva, pelo seu ódio, pelo seu medo, pelo seu temor, ou pelo seu egoísmo, onde você vive uma vida baseada somente aquilo que traz benefícios para você, e aí, naturalmente, isso tem um resultado, ou você tem uma vida norteada por Deus. Eu tenho certeza que você vai querer ter uma vida norteada por Deus. Então, muitas vezes, nós temos essa vida egoísta ou uma vida mesquinha por desconhecer a nossa origem. Por desconhecer a nossa origem, pensamos que somos corpos carnais e o tempo todo eu tento me satisfazer fenomenicamente. E isso faz com que eu tenha uma mente egoísta. Então, basta você conhecer a sua essência. Eu separei algumas passagens da Sutra Sagrada da Seichunoye, que é esse livro aqui, tá? Aqui ele está com capa azul, tem ele de capa preta, tem ele de capa branca, tem ele mais fininho, tem ele de tamanho menor. A Sutra Sagrada da Seichunoye, para você que não conhece, comparando com outras religiões, é como se fosse a Bíblia da Seichunoye, como se fosse o Alcorão da Seichunoye. Todo o ensinamento, a essência do ensinamento da Seichunoye está escrito aqui. E aí eu separei algumas passagens da Sutra Sagrada que fala sobre essa natureza divina do homem. E quando você conhece essa sua natureza divina, naturalmente você vive como um verdadeiro filho de Deus e naturalmente você não vive com atitudes egoístas. Vamos ler comigo? O número que tem no final de cada frase é o número da página que está da Sutra Sagrada, tá bom? No âmago da matéria, no âmago do corpo, existe um ser sumamente perfeito e maravilhoso. Este sim é o vosso eu perfeito, exatamente como Deus o criou. Este sim é o vosso eu perfeito, exatamente como Deus o criou. E aí, em outra passagem, ele fala o seguinte: o homem, você que está assistindo, sendo filho da luz, e porque está sempre na luz, desconhece a escuridão, desconhece tropeços, desconhece embaraços. E aí ele continua: ocorrendo a iluminação espiritual, e imediatamente este mundo se torna paraíso pleno de luz, e o homem revela a sua imagem verdadeira, que é a vida plena de luz. Revela a sua imagem verdadeira, que é a vida plena de luz. A sua imagem verdadeira não é uma vida plena de escuridão, não, é vida plena de luz. Sendo Deus a perfeição, tudo que foi criado por Deus é perfeição também. E aí conta uma fofoca quentíssima para você. Você foi criado por Deus. Naturalmente, você também é perfeição. Conhecei bem a imagem verdadeira do homem. O homem é espírito, é vida, é imortalidade. Deus é a fonte luminosa do homem
e o homem é a luz emanada de Deus. E o último, ele fala, conscientizai o homem real que é a vossa imagem verdadeira. O homem real é homem Deus, é a própria imagem de Deus. Então, o homem real é a própria imagem de Deus. Você que está assistindo é a própria imagem de Deus. Você é a melhor criação de Deus. Você nasceu para dar certo, você nasceu para ser feliz. Então, para quem nasceu para dar certo, quem nasceu para ser feliz, quem é perfeição, obra-prima de Deus, não tem pensamentos egoístas, não tem pensamentos mesquinhos, não tem atitudes egoístas, tem pensamentos e atitudes altruístas. E aí, para encerrar, eu gostaria de ler uma oração dessa Sutra Sagrada em 30 capítulos. São 30 orações para que a gente faça diariamente. Um mês tem 30 dias, tem mês tem 31 dias. É uma oração para cada dia. Eu vou ler a oração do dia 8, que ela tem a ver com o que nós conversamos no dia de hoje, ok? Quem quiser, quem puder, fique em posição de oração ou apenas feche os olhos e vá repetindo mentalmente essas palavras. Oração do dia 8. Palavras para manter o domínio sobre a situação e o destino. Conscientizo-me de que tenho o poder de controlar a situação e comandar o meu destino com os meus pensamentos. Compreendo que, sendo bom os meus sentimentos, são bons os meus pensamentos. Sendo bons os meus pensamentos, são boas as minhas palavras. E, sendo boas as minhas palavras, o mundo que habito torna-se um mundo ideal, repleto de bondade. Por isso, não abro a boca para dizer más palavras. Estou atento a cada pensamento meu, a cada palavra minha. Não emito pensamento agorentos. Não profiro palavras agorentas. Não ouço comentários agorentos. Abandonei por completo o hábito de criticar os outros. Já não existe em mim o hábito de apontar os defeitos alheios. Já não faço comentários pessimistas a respeito da minha própria pessoa, de meus amigos, de minha profissão. Sou o otimista em pessoa, sou a esperança em pessoa. Meu coração está repleto de alegria. Proporciono felicidade a todas as pessoas, abençoo todas as coisas. Dou coragem a todos. Minhas palavras tornam-se realidade do mundo das formas. Quando desejo a realização de algo, afirmo com convicção. Isso se concretiza infalivelmente. Essas palavras possuem força criadora. Por isso, o que eu desejo não demora a surgir ao meu redor. Agradeço a Deus por me dar essa convicção. E aproveito também para agradecer a oportunidade de estar com você neste estudo no dia de hoje. Muito obrigado. Confesso, nunca teve um sabor tão especial ter em mãos um livro da Seichonoye. É a obra de receitas delícias de dar água na boca. A cultura de uma alimentação baseada no modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Ele surgiu do sonho de unir em um mesmo volume a praticidade de um livro de receitas, a doutrina da Seichonoye sobre o ato sagrado da refeição e o aval técnico de nutricionistas sobre a alimentação saudável. O resultado foi além das expectativas. Isso porque pudemos contar com a gentil colaboração de várias pessoas de todo o Brasil que nos enviaram receitas deliciosas, ricamente diversificadas e com um toque a mais. Todas pertencem às ricas memórias de cardápios preparados e desfrutados em família. Dá uma olhada nessas maravilhas da gastronomia caprichosamente ilustradas em um acabamento literalmente de dar água na boca. Bolos, yakisoba, risotos, shimeji, soufflés, bobó, pudins, pães, frutas e legumes com toques especiais, variados tipos de arroz e macarrão e mais uma enorme variedade de pratos vão enriquecer o seu cardápio diário e alegrar o dia a dia do seu lar, desde o preparo até o momento das refeições. Cada capítulo é aberto por um texto doutrinário de nossos maravilhosos preletores ou preletoras que possuem formação na área de nutrição.
Iniciando com a revelação divina, a refeição da Seichonoye, os capítulos são abertos com orientações sobre a postura mental correta ao preparar e ao ingerir a refeição, a importância de alimentação em família, por que indicamos o não consumo de carne e a razão pela qual o ato de se alimentar tem grande impacto para a paz mundial. Vale ressaltar que o livro traz receitas de carne apenas de peixe e que a maioria delas é vegetariana, em consonância com o incentivo que a Seichonoye vem fazendo ao não consumo de carne por razões relacionadas ao desmatamento, à fome e à emissão de gases do efeito estufa, entre outras. Eis um livro que vai fazer o maior sucesso em família e entre amigos. Delícias de dar água na boca. A cultura de uma alimentação baseada no modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Nunca teve um sabor tão especial ter em mãos um livro da Seichonoye. Acesse o nosso site www.sni.org.br em nossa loja virtual ou pelo telefone fixo 0800 770 2600 ou de celular para 0 operadora 11 5074 4180. Muito obrigado e bom apetite!